Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 6, verso 21, e Mateus capítulo 13, do verso 44 ao 46. O tema desta palavra é o tesouro escondido. O tesouro escondido. Mateus 6, 21, depois Mateus capítulo 13, do 44 ao 46. Mateus 6, 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Agora Mateus 13, do 44 ao 46. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Curva sua cabeça. Pai Santo, fala conosco nessa noite. Que o Teu Espírito Santo ele tenha total liberdade de falar conosco. Senhor, cala todo o impedimento à voz do Teu Espírito, mas que o Senhor possa ter liberdade para falar a cada coração de uma maneira pessoal, Pai. Que haja muitas vidas alcançadas aqui pela Sua poderosa palavra. Nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos, debaixo do Teu governo e da Tua vontade, nós nos submetemos a Ti em alegria, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós já aprendemos aqui em Clínicas da Alma, em EIFOL, que o novo nascimento ele é instantâneo, porque o novo nascimento ele se dá no Espírito e se dá mediante a decisão de entregarmos a nossa vida a Jesus. Mas também aprendemos que já a regeneração ela não é no Espírito, ela é na alma e ela não é instantânea, ela é processual, ela é um processo perseverante e que ocorre por uma mudança de mentalidade. E ela muda, a nossa mentalidade mudando, ela vai gerar uma mudança nas nossas posturas e trazendo uma reconciliação nas áreas que estávamos desviados da vontade de Deus. E ao mesmo tempo, quando nos reconciliamos com a mente de Cristo, nós passamos a santificar em todas as áreas e, por consequência da santidade, gerar frutos, porque o impedimento dos frutos é o pecado. Então, nesse texto que nós lemos, nós encontramos Jesus mais uma vez ensinando naquilo que era até uma profecia, que ele ensinaria por parábolas e que as pessoas não entenderiam. Isso está profetizado. E Jesus ensinava de novo numa série de parábolas agora sobre o reino de Deus. Como já te disse aqui outras vezes e até mesmo na conferência, parábola tem a sua origem no termo parabolê, grego, que significa colocar ao lado de. Então, o maior propósito da parábola é gerar uma comparação, fazer com que eu e você nos comparemos com o personagem, com o que está sendo dito. E aqui, queridos, Jesus traz uma profunda revelação sobre a conversão que eu quero compartilhar com vocês hoje. Como já disse, a parábola ela também tem muitos símbolos. Então, ela é contada para os ouvintes se compararem e prestarem atenção nos símbolos. Em específico, nessa parábola, nós vamos ver que Jesus fala de um campo, que um homem ele saiu e encontrou uma pedra preciosa, encontrou num campo. E depois você vai ver um comerciante de pérolas sai à procura de encontrar uma pérola de grande valor. Então, em específico, o que é o campo? O campo é o lugar onde se esconde o tesouro. O campo é o lugar onde tem um tesouro escondido. E o campo representa também o lugar onde o reino de Deus se manifesta. Então o campo representa onde se tem um tesouro, e ao mesmo tempo o campo também se representa onde o reino de Deus
se manifesta. E esse aqui é um campo onde o reino de Deus se manifesta, a igreja de Jesus. Então, o que é o tesouro? O tesouro é Jesus. A pérola preciosa, a pedra preciosa, é Jesus que está nesse campo. Aqui é onde tem uma pedra preciosa, uma pérola preciosa. E muitas pessoas entraram nesse campo nessa noite. E quando você entra aqui, você pode ter um encontro com uma pedra preciosa, com uma pérola preciosa. E quando você encontra essa pérola preciosa, nós temos que fazer algumas coisas, e nós vamos ver daqui a pouco. Então, nota que Jesus, ele se esconde em alguns tipos de campos. Porque ele não está só nesse campo aqui, você não encontra só uma pedra preciosa em um campo. Você encontra uma pedra preciosa em muitos lugares, sim ou não? E em que tipo de campos que Jesus se esconde? Aonde que você encontra Jesus? Em todo lugar aonde se prega a palavra de maneira genuína. E Deus, ele não se esconde nunca num terreiro de macumba ou em qualquer outro lugar onde não há princípios verdadeiros da palavra. Por quê? Porque você não vai encontrar um tesouro no lugar errado, num lugar onde não tem os princípios de Deus. E o principal princípio de Deus é amar o próximo como a ti mesmo. Por isso que num lugar onde você vai fazer o mal para alguém em detrimento do seu bem, Deus não está nesse lugar. Jamais você vai encontrar Deus num lugar errado. Ou seja, uma pedra preciosa você não encontra em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Você não encontra num bar, você não encontra num prostíbulo, você não encontra nos prazeres, nem mesmo numa loja, comprando coisas maravilhosas. Então, um homem, curiosamente, procurando um tesouro, ele foi ao lugar certo. Talvez você está procurando um tesouro. E você veio nessa noite no lugar certo. E agora talvez você o encontre. Talvez você já o encontrou. Você pode dizer amém por isso? Mas o que esse homem faz? Ele faz algo curioso. Porque quando ele encontra o tesouro, o que ele faz? Ele esconde novamente. Por quê? Porque o campo não é dele. E se ele pegar uma pedra preciosa num campo que é dele, ele está o quê? Então, legalmente, ele não tem direito de pegar aquela pedra. Então, ele volta para casa e ele tem que vender tudo que tem para comprar aquele campo. Então, surgem as perguntas. Por que o homem vendeu tudo que tinha para comprar o campo? O que isso significa? Aquele homem achou Jesus. Ele achou a palavra. Porém, Jesus não era dele ainda. Muitas pessoas, elas encontram Jesus, elas encontram a verdade, elas encontram a palavra, mas Jesus ainda não é de quem só encontra. Então, para que esse homem fosse possuidor desse tesouro que é Jesus, para que esse homem realmente ele tivesse Jesus dentro dele agora, como possuidor, ele precisava vender tudo o que tinha. Então, vou dar um exemplo aqui para você compreender. Imagine que você entra em um terreno aqui, você encontra um diamante nesse terreno. É difícil encontrar um diamante em terreno, era melhor ouro, né? É mais fácil. E você encontra, vamos supor, uma pepita de ouro muito, muito preciosa, que valesse 80 milhões de dólares. Algo assim, um peso inigualável. Então, evidentemente, legalmente, você não tem direito sobre essa pedra. Você pode até pegar, mas você vai estar o quê? Roubando, porque o terreno não é seu, o campo não é seu. Vamos supor que você comprou uma colônia aqui perto. Achou uma jazida de ouro, mas ela não te pertence. Para você garimpar, para você tirar o ouro de lá, você vai ter que pagar o preço. Você vai ter que comprar. E como que eu compro esse campo? De tão grande valor. Esse homem entendia que não tinha como comprar o campo sem vender tudo o que ele tinha. Então o que Jesus nos ensina? É que o reino dos céus é como um homem que, achando uma pedra, que é Jesus, que é a salvação eterna, ele precisa pagar o preço. Para termos Jesus legalmente é preciso
pagar o preço. E qual é o preço para termos Jesus? É o preço do campo. Isso vai dar direito para a gente de ser herdeiro e co-herdeiro com Cristo na vida eterna. E isso é tão legal, porque qual é o preço do campo? É tudo quanto você tem. O preço do campo é você abrir mão de tudo que te afasta de Deus. O preço do campo, ele não é um preço coletivo, isso que é bacana. Não é um preço que para você é $1 milhão, para ele é 10 milhões, para o outro é 100 mil. Não, ou 100 milhões de dólares é o preço do campo. Quer dizer, quem que compraria? Pouquíssimas pessoas. Então, o preço do campo, o texto não está dizendo que tem um valor. O texto está dizendo que o valor é tudo o que você tem. E isso então diz que cada um de nós pode comprar o campo. Sabe por quê? Porque cada um de nós vai ter que abrir mão de coisas particulares. Vocês entendem isso? Cada um aqui tem uma área de fraqueza. Cada um tem uma área de tentação e uma área de pecado. Então, ao nós aceitarmos Jesus, ao nós encontrarmos dentro desse campo a pedra preciosa que é Jesus, eu vou precisar voltar para casa. E o aceitar Jesus não é o fim, é apenas o começo de uma jornada para comprar o campo. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Para comprar o campo. E qual é o preço? Tudo quanto eu tenho. Esse homem entendeu que antes de ter o campo, ele tinha que pagar o preço. E essa pedra, que é Jesus, antes de você dizer, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, eu tenho que comprar, eu tenho que ter posse. E o preço é nos desfazermos da nossa luxúria. O preço é nos desfazermos da nossa impureza, da nossa fornicação, do nosso adultério. O preço é nós abrirmos mão da busca pela glória humana, pela fama, sucesso, aplauso, pelos valores deste mundo. O preço é nós abrirmos mãos das nossas mentiras, das nossas fábulas, do nosso egoísmo, da nossa avareza, do nosso coração que só quer buscar riquezas. Esse é o preço. Mas é um preço que cada um de nós pode pagar. A Bíblia nos diz que comprar esse campo nos custa tudo. Nos custa tudo. E o que nós temos visto em muitos lugares, em muitos púlpitos, em muitas pregações, é baratear o preço do campo. É você pregar que o campo não custa quase nada. Que basta você aceitar, encontrar o tesouro, basta você aceitar Jesus e está tudo bem. E aí escreve o nome numa fichinha da igreja, pronto, agora a pedra é tua. É assim que o texto ensina? Nota que agora vai começar uma jornada quando você encontra a pedra. O texto não está dizendo que é você encontrar a pedra e ser dono da pedra. Existe uma diferença entre novo nascimento e conversão da alma. Isso é um processo de abrir mão. Não é vir para Jesus de qualquer jeito, com coisas do passado sem resolver. E é aqui que nós somos confrontados. Porque, embora aceitar Jesus publicamente é necessário, Jesus diz: quem não me confessar diante dos homens, eu não confessarei diante do meu Pai. Então, queridos, quem não consegue confessar Jesus aqui na frente, você acha que vai conseguir confessar Jesus lá fora? Se nós não conseguimos cantar para Jesus aqui dentro, nós vamos cantar lá fora. Então a vida dentro do templo, ela não é o fim, ela é apenas o começo. Aceitá-lo não é o fim, é apenas o início da conversão. O fim é vender tudo.
desapegar-se de tudo para tê-lo. Muitos acham a Jesus, mas muitos não entendem que enquanto não se desfazerem das velhas práticas, ainda não tem de fato. Aceitar Jesus não é viver do mesmo jeito que vivia antes. É aceitar que Jesus vai te ensinar coisas que você não sabe e que você vai aprender e que vai te custar tudo que desagrada a Ele. Se você for meu discípulo, João 15, e ser meu discípulo de Jesus é aquele que faz a sua vontade. Os meus discípulos são aquele que faz a minha vontade. O meu discípulo é aquele que ouve a minha voz, a minha ovelha é aquela que ouve a minha voz e segue. Projeta João 8, 34 ao 36, esse texto é muito precioso. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Nota, pratica. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Gente, esse texto traz uma tremenda revelação. Note que o texto ele demonstra que quem vive no pecado ainda não é filho. Volta para o verso 35, 8:35. O escravo não tem lugar permanente na família. Você entende que enquanto nós somos escravos do pecado, volta para o 34 que você vai entender o 35. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, todo aquele que pratica o pecado é... Então existe uma diferença. Quem pecou aqui hoje, levanta a mão. Quem pecou? Pronto, quem não levantou já pecou. Quem vai pecar amanhã? Levanta a mão. Pronto, quem não levantou vai morrer. É porque a gente só tem uma convicção. A única convicção que a gente tem é que nós vamos pecar. Agora a pergunta é: nós temos prazer no pecado? Porque se tivermos, nós somos filhos do diabo. E existe uma grande diferença entre prática de pecado. Gente, isso aqui é muito importante você entender. Prática de pecado é diferente de acidente. Prática é uma coisa que você faz no cotidiano, você sabe que está fazendo errado e diz: e vamos lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas o pecado, quando ele é prática, você ainda é, por mais que você já encontrou o campo, por mais que você já encontrou a pérola. Repita comigo: encontrar o campo não é tê-lo. Porque para você ter o campo que está dentro a pedra, você tem que vender tudo. Existe uma diferença entre encontrar o campo e ter o campo. E aí você nota que o 35 vai afirmar isso aqui. Pode ir para o 35. O escravo, nota gente, o escravo no 35 faz referência a quem vive pecando. Então está dizendo que o escravo não tem lugar permanente, diga permanente. Ou seja, essa pessoa aceitou Jesus, mas ela não vendeu tudo. E detalhe, não é que ela peca, ela vive pecando. Ela vive na prática do pecado, mas ela encontrou o campo. Encontrar o campo não é tê-lo. Quem ensina qualquer outra coisa está ensinando fora da palavra. Ir para o céu não é só levantar a mão no domingo. É viver o evangelho de segunda a domingo lá fora. Ser cristão não é da porta para dentro. Ser cristão, principalmente, é da porta para fora. Então, quando nós estamos na prática, nós não temos lugar o quê, gente? Nós não temos o quê? Diga lugar permanente. Na família. O que nós somos aqui? O que nós somos? Uma família. Agora o filho. O filho, então nota que para nós nos tornarmos filhos, nós temos que obedecer à vontade do Pai. Nós temos que obedecer à vontade. E 1 João 5, 16 ao 18 vai na direção desse texto.
1 João 5, do 16 ao 18. 1 João. Nota que o mesmo autor de João é o mesmo autor da epístola, da primeira carta. 1 João 5. Se alguém vir o seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, e agora nós estamos falando exatamente desse pecado acidental, que Paulo diz em Romanos: o mal que eu não quero fazer, eu faço, e o bem que eu quero eu não consigo. Ore e Deus dará vida ao que pecou. Nota, porque a oração perdoa pecados. O arrependimento, refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte, não estou dizendo que se deva orar por esse. Por quê? Porque quando você está numa prática do pecado, a oração não tem valor. Você está entendendo o que eu estou falando? Não adianta você orar para uma pessoa que não tem arrependimento. Você não mudou a natureza do animal, é um porco ainda. Você deu banho nele, ele vai voltar para a lama. Então, para que serve você orar por uma pessoa que não tem arrependimento? Não vai servir para nada. Agora, olha o 17, perdão, pode passar. Toda injustiça é pecado. Toda injustiça é, mas há pecado? Quer dizer, por isso que eu perguntei quem pecou hoje, porque todos pecamos, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo. Por quê? Porque o nosso pecado é acidental. Nós não temos prazer, nós choramos, nós ficamos com raiva da gente. A gente briga com Deus, fala: Senhor, tira isso de mim. Nos ajude na nossa fraqueza. Eu quero ser santo, Senhor. Eu quero ser perfeito. Essa é a briga de quem realmente está vivendo com Deus. Agora olha o 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Essa tradução da NVI, coloca a King James atualizada, a KJA, ela tá errada. Porque se você disser assim, a KJA traz certo. Não peca. Quem pecou hoje aqui? Então você não nasceu de Deus? Quem nasce de Deus não peca. A tradução correta é não é escravo. A mesma coisa que João está dizendo naquele capítulo que nós acabamos de ler, lá em João 8, do 34 ao 36. Então isso é a verdadeira revelação do que significa arrependimento. O que é arrependimento? Perder para ganhar, morrer para viver, vender para comprar. Enquanto nós não perdemos para ganhar, não morremos para viver, e o evangelho é paradoxal, porque é preciso primeiro perder essa vida para finalmente ganhá-la. É primeiro preciso morrer para o mundo para viver para Cristo, e é preciso vender tudo para poder comprar o campo. Quantos irmãos estão por aí sendo tão mal orientados, achando que é só aceitar a Cristo? Muitos pastores, infelizmente, de igrejas, principalmente neopentecostais, são igrejas focadas em arrecadação de dinheiro. Então elas não estão preocupadas com o estado da alma das pessoas que estão lá dentro. Se elas realmente estão conhecendo Cristo, se elas estão mudando de vida. Mas o segredo mesmo é ou arrecadar ou inchar uma igreja. Mas o reino dos céus, a porta é estreita. E são poucos que passam por ela. Então, um lugar onde nós não somos ensinados sobre renúncia e sobre santidade, não é um lugar onde o reino de Deus está sendo pregado. Nenhuma igreja séria realmente onde Jesus é o centro do altar, da pregação, o centro da igreja, nenhuma igreja séria, ela vai ficar sem pregar arrependimento. Qual que era a mensagem central do evangelho de João Batista e de Jesus? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Você se arrepende. Deus faz o convite. Em Lucas 18, a partir do Lucas 18, pode projetar para a gente? A Bíblia diz ali: certo líder judeu indagou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Questionou-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão que é Deus, porque Jesus estava como homem, né? Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás. Nota,
Aqui são muita coisa, sim ou não, gente? Ó, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso, honra teu pai. Gente, essa é toda a lei. Esse é todo o preço do campo. Esse é todo o preço do campo. Amém. Vamos lá, vem comigo. Aí Jesus viu, olha a resposta desse camarada, passa, replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho obedecido desde a minha. Aí Jesus falou: pera aí que eu vou falar o preço do campo total. Porque, irmãos, o campo custa tudo. A vida cristã é uma vida realmente renúncia. Não tem como você achar que vida cristã é só vir com roupa legal no domingo, bater cartão e voltar para uma vida cotidiana cheia de pecado que você vai entrar no céu. Você não vai. E Jesus não vai cobrar isso de mim nem do pastor Anderson. Se você não entrar lá é problema teu, mas nós vamos ter pregado a verdade. E a grande questão é essa, ó. Olha, Jesus falou para ele, pode ir para o 22. Ao ouvir isso, quer dizer, Jesus ouviu que esse cara, eu já faço tudo. Aí falou, ao ouvir isso, exortou-lhe Jesus: contudo, algo ainda te falta. Vende tudo que tens, reparte o dinheiro entre os pobres e ganhará um tesouro. Depois vem. Gente, qual que era realmente a fortaleza da alma desse garoto? Amor ao dinheiro. Não era o dinheiro. O amor ao dinheiro. Porque Jesus não falou isso para mais ninguém. A avareza é uma das fortalezas da nossa alma. Quando a nossa identidade ela está reforçada pelo dinheiro e não por Cristo. E quando nós entendemos muitas vezes que o que vale é o nosso patrimônio financeiro, que a nossa identidade vem do que temos, do carro, da casa, da roupa que vestimos. Então Jesus foi lá na fortaleza dele e disse: está faltando uma coisa para você ter o campo. É preciso vender para comprar. Preciso vender tudo. Agora nota, o campo e o tesouro estavam na frente dele, sim ou não? Era vender para comprar. Valia a pena? Valia a pena? Mas ele não estava disposto. Queridos, Moisés, quando criança, ele foi levado, você sabe, foi dada uma ordem pelo faraó, porque Israel estava se multiplicando muito, para matar todos os bebês. Mas Deus usou 2 parteiras egípcias para colocá-lo, salvar ele, poupar a vida. Ele estava ficando grandinho, fazendo barulho, então a mãe só teve uma saída. Sabia que a princesa tomava banho no rio e gostava de criança. Colocou num cesto de betumado, um cesto de bambu com betume que é revestido para não afundar. Fez tipo um barquinho e colocou a irmãzinha do Moisés, um pouquinho mais velha, para acompanhar a descida do Moisés rio abaixo. E quando viu o cesto de betume, a princesa tomando banho com as suas criadas e com seus soldados, pediu para alguém nadar até lá e pegar aquela cesta. E quando ela olhou, ela se apaixonou, porque Deus colocou amor no coração por aquela criança. E ali era Moisés. E a menininha logo se aproxima e diz: olha, a minha mãe, ela recém teve neném, ela pode amamentar. Então nota que quem vai dar o mamar é a própria mãe. A mãe cuida dele cerca de até 6, 8 anos. Você entende isso? Que Moisés realmente tinha contato com a mãe dele. E Moisés cresce na corte egípcia, ele aprende toda a língua do Egito. Ele aprende toda a ciência do Egito. Hoje em dia seria uma das nações mais desenvolvidas da terra. Naquele tempo eram os Estados Unidos da época. Então as universidades egípcias, tudo no aspecto de ensino era muito avançado. Então Deus, de maneira intencional, permitiu Moisés estar ali, até porque Deus queria usá-lo para livrar o povo dele do próprio Egito no futuro. Só que quando Moisés ganhou uma certa idade, nota que para ele poder viver o plano de Deus para a vida dele, para ele ter um encontro com Deus no Sinai e receber muitas revelações eternas, ele precisou vender tudo. Ele precisou abrir mão de ser príncipe, de viver na corte,
Foi necessário ele se desfazer dos manjares, dos prazeres do Egito, de todo o conhecimento, de toda a cultura, e ele foi descobrir a sua verdadeira identidade hebreia. Você entende que Deus tem uma nova identidade no reino dele para você? E que só tem como nós entrarmos realmente nessa verdadeira identidade abrindo mão do nosso passado. Moisés precisava vender tudo para comprar a sua experiência no Sinai. Você está disposto a abrir mão para ter uma experiência no seu Sinai? O Sinai é onde Deus entregou para ele, lá no Monte Sinai, as tábuas da lei, onde Deus se revela. Então nós precisamos abrir mão, receber da parte de Deus uma grande responsabilidade. E isso nos ensina que a nossa intimidade com Deus também é o reflexo do quanto nós conseguimos renunciar aqui na terra. Se nós queremos ter uma grande intimidade com Deus, nós precisamos aprender que o amor de uma pessoa por Deus, ela é medida pela sua capacidade de renunciar, de abdicar, de abrir mão. Como que eu meço o amor de uma pessoa? O quanto ela é capaz de abdicar, renunciar e abrir mão. Isso Deus nos ensina o que é amor. Está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou, de uma maneira tal que deu, entregou o seu Filho unigênito, seu único Filho. Nota, não foi lhe tirado, Ele abdicou, Ele renunciou, Ele abriu mão para comprar a gente. Nota que antes de nós podermos escolher a Ele, Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu primeiro. E Ele nos ensinou o que é o amor, abrir mão de tudo. O Filho unigênito. Logo, o amor é medido pelo quanto nós estamos dispostos a abrir mão do que poderíamos ter. Você entende que você poderia ter muitos prazeres no mundo? Você poderia estar vivendo uma vida louca, vamos dizer assim. Mas, Senhor, eu estou disposto a abrir mão para ter o campo, para ter a pedra preciosa. Você entende isso? É por amor a Ele que nós abdicamos. Mateus 6,21 então diz: onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso coração? Aonde nós depositamos tempo, energia, aonde nós realmente colocamos expectativa, esperança, é onde está o nosso coração, onde nós pensamos, aonde nós nos esforçamos muito e nos movemos na direção, é onde está o nosso coração. O nosso coração não se encontra onde ele está, a localização dele, por um discurso. Deus não fez um discurso, Deus teve uma atitude. Muito se fala sobre o amor e sobre os benefícios do reino, mas eles só existem para quem tem o campo. Muitas igrejas que se prega é o benefício do reino. Você vai ficar rico, você vai prosperar, você é cheiroso, você é saboroso, mas os benefícios do campo só valem para quem tem o campo. Os benefícios do amor só valem para quem tem o amor. Então a pergunta é: será que o céu tem um preço? Porque a gente ouve muito falar sobre graça, e graça é favor e merecido. Então a gente acha que por ser graça e favor e merecido, a gente acaba achando que não tem um preço, e não é verdade. Jesus, primeira coisa que ele mostrou, que ir para o céu tem um preço de sangue, aonde primeiro ele vai morrer por nós, para depois nós morrermos por ele. Mas como que eu vou morrer? Todos os dias, abrindo mão, abdicando, vendendo tudo para tê-lo, para nós termos a ele. Então tem um preço. A aliança que Jesus fez conosco, ela é bilateral. Ela não é só de Jesus para nós, ela é de nós para Jesus, para que, como Paulo diz, a gente não faça da graça uma ocasião para o pecado,
para nós dizermos assim, eu sou livre, e como se a liberdade, pastor Anderson, como eu falei de manhã, fosse uma liberdade para fazer tudo o que eu quero, transformando a graça numa licença poética para o pecado. Quando na verdade a graça, ela nos dá o poder de vivermos uma vida livre do pecado. Claro, pecado nós vamos cometer, mas pecado involuntário, pecado que não leva à morte. Então eu vou doar a minha vida assim como Jesus doou a vida dele. Você entende que é isso? É doar num discipulado, é doar para uma célula, é doar para ajudar alguém, é doar dinheiro também na casa do Senhor, para a obra de Deus. Mas isso não vai comprar a minha salvação. Fazer coisas para Jesus, até doar dinheiro, não vai comprar a tua salvação. Isso revela que você é um salvo. É justamente quando eu entrego tudo que eu tenho para Jesus que fala que eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Porque quando eu quero só os benefícios do reino, mas eu não sou capaz de doar a minha vida, e eu não entendo que o evangelho é sacrificial, que eu preciso aceitar Jesus e entender que não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vou viver nele, eu vivo na fé dele, eu vivo como escravo de Cristo. Eu vou aonde Cristo quer, eu faço o que Cristo quer. Eu não sou escravo do pecado, eu sou escravo de Cristo. Então eu sou servo de Cristo, eu obedeço a Cristo, eu vivo para Cristo. Então veja que tremendo, Deus em sua grande sabedoria, Ele não estabeleceu um preço específico para o campo. Todos nós podemos pagar, porque é a nossa própria vida. Cada um aqui vai ter que abrir mão de algo. Cada um aqui vai ter um testemunho de renúncia. Uns vão abdicar de mais, outros de menos. Talvez você não vai ter que abrir mão de tanto. Mas isso inclui muitas coisas. Uma conversão verdadeira não se dá pela renúncia de parte dos vícios, mas de abrir mão de tudo, tudo, tudo. Tudo. Pastor, quanto custa? Tudo. A Bíblia nos diz em Mateus 7:21. Mateus 7:21. Dá uma olhada nisso. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o quê? O que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então nota que a Bíblia está dizendo que realmente quem é servo de Deus é quem faz a vontade. Agora, na sequência, vai falar do julgamento final. Pode ir para o 22. Olha o julgamento final, 22. Pode passar, meu irmão. Muitos dirão a mim naquele dia. Que dia é esse? Dia do juízo final. É o dia que todos nós aqui, todos nós sem exceção, começando por mim, vamos estar com os joelhos dobrados diante do trono de Deus. Lá não tem médico, lá não tem advogado, lá não tem engenheiro, lá não tem dona de casa, lá não tem pastor, lá não tem milionário, bilionário, lá não tem pobre, lá tem gente, lá tem uma alma. Diante do trono todos somos iguais. Lá não tem acepção, e lá todos vamos encarar o juiz, e diz assim, Senhor, Senhor, não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não realizamos muitos milagres? Olha o 23. Então lhes declararei, nunca eles encontraram o campo. Essa mensagem não é para o ímpio. Essa mensagem é para uma igreja perdida dentro da igreja. É para os desviados de carteirinha de membro, que de segunda a sábado vive no pecado. Não é que peca, vive. O som do seu celular, do teu Spotify é desviado. Os seus palavrões, a sua boca é desviada. Você não perdoa pessoas. Na semana você é avarento. Os seus olhos veem muita imoralidade. Você vive no motel ou no seu quarto com a sua namorada, com a sua amante. Não adianta vir encontrar o campo. Encontrar o campo não é tê-lo. Então dá uma olhada. Eu não vos
afastar-vos da minha presença, vós que praticais. Então, gente, vamos pensar aqui comigo. Com que igreja parece essa igreja aqui? Quem que expulsa demônios, cura enfermos e profetiza? Você já viu isso aonde? Onde você vê isso aqui? Que igreja que profetiza, expulsa demônio e cura? A igreja evangélica. Você conhece alguma outra igreja que se parece com esse texto? Já viu na macumbaria evangelismo? Tem falsa profecia? Tem. Cura? Talvez sim. Expulsão de demônio? Lá ele chama os bichos, né? Note, irmãos, isso aqui nunca foi para outras pessoas, foi para a própria igreja. E por que razão? Porque encontram um tesouro, e não há dúvida que encontraram o tesouro. Talvez muitos estavam nos altares, mas Jesus nunca foi deles, porque eles não quiseram pagar o preço, porque achar o tesouro não é tê-lo. Achar o tesouro é o primeiro passo. Você pode dizer amém por isso? Encontrei Jesus. Uau! Esse é o sentido da vida. Agora eu vou ter que fazer o quê? Escondo aqui, vou e tenho que vender tudo. Porque eu só posso comprar quando eu vendi tudo. Então o novo nascimento é instantâneo. A conversão é de vender tudo. Você encontrou o tesouro? Você encontrou o tesouro? Você já aceitou o tesouro? Entendeu o seu preço? Então agora pague o preço. Pague o preço. Pague o preço segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, até a vinda de Jesus. Porque quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Mas quem ganhar a sua vida, perderá. Vamos colocar em pé. Eu quero orar com você. Ela não é uma mensagem que vira muitos glórias a Deus, mas é uma mensagem que salva a alma. É uma mensagem de convite ao arrependimento para nós cristãos. Pouco vista hoje em dia. Se essa mensagem fosse pregada pelo menos uma vez por mês em cada igreja brasileira, nós teríamos outro tipo de igreja. Porque está normalizando viver uma vida de pecado como se graça fosse autorização para viver no pecado. Não é pecar. Pecar todo mundo peca, até pecado grave. Mas aí você confessa aí e deixa. É voltar a pagar o preço. Eu quero fazer um convite para você hoje. Você que entrou aqui no campo, você encontrou o campo, você veio no lugar certo. Aqui tem um tesouro chamado Jesus Cristo. E vale a pena você vender tudo por ele. Vale a pena. Como diz a canção, né? Vai valer a pena. Eu gostaria de fazer um convite para você que entendeu essa mensagem. Entendeu que aceitar Jesus é o início de uma jornada, mas aquele que começou a obra vai completar até o dia de Jesus. O que nós não podemos é fingir que é o fim aceitar Jesus. Nós temos que entender que aceitar Jesus é o começo. É o começo. E que a conversão é dia após dia. Eu lutando com a minha carne para que as áreas que ainda não morreram, ela morra. E que Jesus tenha todo o controle da minha vida. Eu quero convidar você que ainda não aceitou, faz um sinal com a sua mão. Pastor, glória a Deus, aleluia. Faz mais um sinal. Você que ainda não recebeu Jesus, falou: pastor, eu quero Jesus. Eu quero o campo, eu quero o tesouro. Eu vou vender tudo. Você entendeu que o vender tudo não é da Universal, não. Não é você sair daqui e ter que vender tudo, não é isso. Não tem nada a ver. É abrir mão do pecado. Vem aqui à frente, quem levantou a mão aceitando Jesus. Você que quer reconciliar com Jesus, venha para cá também. Pastor, eu estava distante de Jesus, mas a partir de hoje eu vou voltar para a casa do Pai. Vem aqui, quem levantou a mão, sai do seu lugar. Vem aqui à
à frente, eu quero orar com você. Tem vidas que estavam ali. Isso, vem aqui à frente. Não tenha nenhum tipo de vergonha, irmãos. Pessoas que estão aceitando Jesus ou querem se reconciliar.